Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta sexta-feira para a gente falar novamente sobre essa questão do naming rights, reforma da Vila Belmiro, jogador sendo contratado, tendo o contrato renovado, enfim, tem bastante assunto. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho, tá bom? Porque essas três etapas são muito importantes para mim e eu conto com vocês. Pessoal, seguinte, naming rights. Na manhã dessa sexta-feira, hoje, portanto, era para ter acontecido uma entrevista coletiva onde o Santos iria apresentar a Viva Sorte, a empresa que está comprando os direitos de batizar o novo estádio do Santos. O estádio do Santos, não é só o novo. O novo e a atual Vila Belmiro. Então não vai mais ser Vila Belmiro, vai ser Vila Viva Sorte. Então ia aparecer lá o presidente da Viva Sorte, mais outros membros da empresa, do Santos também, e todo mundo ia fazer perguntas para tentar descobrir tudo sobre esse negócio envolvendo o Santos e a Viva Sorte, tá? Mas só que ontem, era 11 horas da noite, a assessoria do Santos mandou uma mensagem para todos os jornalistas que fazem parte do mailing. Eu estou entre os jornalistas e eu agradeço por isso, dizendo nessa mensagem que essa coletiva foi adiada. Só dizendo que foi adiada e que não informando a nova data e nem explicando o motivo desse adiamento. Só dizendo isso. Bom, aí você começa a olhar aqui, ali, lá e acolá, eu e os outros jornalistas também, aí você começa a levantar as coisas. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, esse contrato do Santos com a W Torre, o naming rights, a W Torre também tem que ser ouvida. Ela também pode conseguir alguma coisa. Ela faz parte do projeto da nova Vila Belmiro. O Santos não pode vender o nome do novo estádio para uma empresa sem consultar a W Torre. Aí você pode falar para mim, senhor Mané, pera um pouquinho, mas o estádio nem começou a reforma ainda. Não pode. Por quê? Enquanto esse contrato existir, e ele existe, não pode. Ah, senhor Mani, mas não é só depois que começar a nova Vila Belmiro estiver em pé? Sim, mas como esse contrato é de 10 anos, e se a reforma começar no final do ano, daqui 2 anos está tudo em ordem. Ou seja, vai valer depois da reforma também. E a W Torre tinha que ser ouvida. E não foi. Não foi. Então, o Santos estava esperando uma manifestação da W Torre ontem à noite. Esperou. Não veio. Quando deu 11 horas da noite, o Santos soltou a nota dizendo que a entrevista estava cancelada. A entrevista coletiva de apresentação do naming rights do Santos estava cancelada. Exatamente porque a W Torre não respondeu nada. Entendeu? A W Torre, o pessoal da W Torre, não gostou do que o Santos fez. Do que o Santos fez, não, do que o Marcelo Teixeira fez. Não gostou. O quê? Vocês não me ouviram? Tinha que ser ouvido. Por que tinha que ser ouvido? Porque para o Santos começar a fazer a reforma da Vila Belmiro, ele vai ter que levantar um dinheiro antes. Dinheiro esse que ele vai dar para a W Torre. Vocês acham que a W Torre vai trazer todo o maquinário para Santos, pessoal contratado, etc e tal? Do nada? Não. Por isso que precisa vender cativas, precisa vender camarotes e, entre outras coisas, o naming rights também. Tudo isso vai amortizar o dinheiro, né, os custos dessa obra na primeira etapa dela. Depois a W Torre vem a todo vapor. Mas tudo isso, para começar, isso aí o Marcelo Teixeira já disse, a W Torre também, é preciso ir ao mercado e captar a venda de cativas, camarotes, o naming rights também estava envolvido com isso. Só que o Santos não ouviu a W Torre. Só comunicou, olha, vendemos, hein? A W Torre deve fazer isso. Como assim vendemos? Vocês me consultaram? Não fui consultado. Aí você pode falar, senhor Mani, mas... Você pode de novo falar, mas enquanto não começar a obra, não pode. Só você faz um contrato de naming rights com a Viva Sorte, dizendo, olha, esse contrato vale até o início das obras. Mas não foi feito isso. Esse contrato é de 10 anos. E isso vai englobar, obviamente, a nova Vila Belmiro. E a W Torre não foi ouvida. Entendeu?
Entendeu? Então, essa foi a jogada. Então, eles tiveram que rapidamente adiar essa entrevista coletiva. E outra coisa que o GE trouxe pra gente hoje. Eu vou ler para vocês. No período em que o Santos atuar no estádio, seja ele o atual, né, ou o novo, o nome da Viva Sorte também estará no calção do time profissional masculino. Feminino não, só masculino. Tá? No calção de jogo. E na camisa da comissão técnica masculina. Tá? Durante a obra, em contrapartida, aí você não vai poder mais jogar no Santos, em Santos, porque tá tendo uma obra, você vai jogar em São Paulo. Então quando vai anunciar Santos e Corinthians, jogo local, Mercado Livre Arena, que é o Pacaembu, a Viva Sorte não vai ser contemplada. Então, nesse período de obra, o patrocínio sai do calção e vai para camisa. Aonde? Ninguém falou. Ninguém sabe. Então, pessoal, no primeiro momento, se o contrato parecia muito legal, porque o Santos vai receber anualmente o mesmo valor que Corinthians e Palmeiras recebem, ou seja, 15 milhões de reais, 15 milhões de reais, ao ver que o Santos está colocando em jogo a camisa da comissão técnica, o calção do time profissional e depois a camisa enquanto as obras acontecerem, então não é um bom negócio. O Santos está negociando por muito menos do que 15 milhões por ano. Porque você tem que deduzir esses valores. Entendeu? Então tudo isso ia ser explicado na coletiva dessa manhã. Mas ela foi adiada. Porque o Santos, repito, não comunicou a W Torre. Entendeu? Então, quer dizer, é mais um desmando do Marcelo Teixeira, que entende que o Santos lhe pertence. Ele falou isso na entrevista coletiva. O Santos hoje, ele disse, o Santos hoje é um grupo. Eu sou o presidente e o meu filho está comigo. Como eu fui, eu estive na época que o meu pai era o presidente. Ou seja, quando o Marcelinho for o presidente, o filho dele estará ao lado dele. Ou seja, a família Teixeira entende que o Santos lhe pertence. Não pertence, Marcelo Teixeira. Não pertence coisa nenhuma. O Santos Futebol Clube pertence à sua torcida, à sua nação de 8 milhões de torcedores. Você está muito enganado. Você está muito enganado, Marcelo Teixeira. Você não devia fazer isso. Para piorar, o Conselho Deliberativo, o presidente, membros do Conselho, todos comem na mão do Marcelo Teixeira. Como a cidade de Santos come na mão dele. Eles não fazem nada. Porque todos comem na mão dele. Todos é a maneira de falar, né? Lógico que tem 4 ou 5 que são opositores. Tá? E não tem força porque são 4 ou 5. Então ele faz e desfaz o que quer dentro do Santos e não acontece nada. Porque ele manda em tudo. Entendeu? Tudo graças ao Rueda. Se ele não tivesse feito tanta M 3 pontinhos, levado o Santos para a Série B, muito provavelmente o Marcelo Teixeira não estaria hoje no Santos. Ele poderia ser reeleito, o Rueda, ou ele iria indicar o sucessor, ou uma outra pessoa apareceria. Mas como o Santos foi para a Série B, houve uma comoção na cidade, precisamos atrás da família Teixeira. E isso engrossou mais ainda a ideia do Marcelo Teixeira e da família dele de que o Santos Futebol Clube pertence à família Teixeira. Não pertence. Não pertence. Pessoal, eu já falei para vocês aqui e torno a dizer, a reforma da Vila Belmiro não vai sair com a W Torre. Ou seja, ela não vai sair até 2026, que é quando termina esse acordo, para ver se a Vila Belmiro vai sair ou não. Quando chegar 2006 e nada deu certo, porque o Santos queria isso, a W Torre queria aquilo e não deu certo, aí esse contrato vai ser extinto. E o Santos pode procurar uma nova empresa sem ter que pagar 10 milhões de reais de multa. Entendeu? O Santos está dando uma canseira na W Torre, que a W Torre deu no Santos agora. Eles estavam esperando ontem a W Torre se manifestar a respeito do naming rights, e a W Torre não se manifestou. Vou dar canseira em vocês também. Ah, Marcelo, você pensa que você é o único que sabe dar canseira nas pessoas? Deve ter pensado lá o homem da W Torre. Nós também sabemos. Mas é o que vai acontecer. Essa nova Vila Belmiro não será iniciada a sua reforma antes de 2026. Porque o Marcelo Teixeira quer ser o pai da criança, o dono dessa ideia. Porque essa ideia da W Torre não é dele. Não é dele. Isso aí
para o ego dele, para a vaidade dele, custa muito. Custa muito. E outra coisa que eu li em algum lugar, aí, eu não consigo lembrar onde é que foi, se eu tivesse lembrado eu falaria. Dizem que 3 membros do Conselho Gestor, e que foram indicados pelo Marcelo Teixeira, tem construtora em Santos. Construtora. Para você fazer um novo estádio, demolir a vila velha, levantar uma vila nova, você precisa do quê? De construtora. Eles é que mexem com isso. Eles é que mexem com isso. Entendeu? Então você começa a puxar as coisas daqui, dali, lá e acolá, você vai tentando entender. Por quê? Porque ninguém fala. Ninguém explica. A W Torre não vem a público falar nada. Tá? Quieta. O Santos não fala nada. O Conselho Deliberativo não questiona. A reforma da Vila Belmiro não acontecerá. E o Santos continuará jogando para 13 mil, quando encher seu estádio, para 13.500 pessoas. Aí anuncia aos 4 ventos, todos os ingressos para o jogo contra o Avaí foram vendidos. Ah é? Quantos? 13 mil. 13 mil. Quando o Corinthians anuncia que todos os ingressos foram vendidos, ele anuncia 45 mil. Quando é a vez do Palmeiras, 42 mil pessoas. Quando é a vez do São Paulo, 50 mil. Quando é a vez do Flamengo, 65 mil. E o Santos, a cada ano que passa, ele fica mais pobre. Ele fica mais distante desses grupos de times que são ricos. E, consequentemente, ele se apequena. E, consequentemente, ele deixa de ganhar títulos. Entendeu? O Santos brigava pelo Campeonato Paulista. Todo mundo torcendo para o Santos ser campeão. Porque ser campeão do Campeonato Paulista para o Santos hoje, que é um time que não tem ambição nenhuma, é uma coisa muito importante. Agora, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, Flamengo foi campeão no Rio, Palmeiras foi campeão em São Paulo. Ganhar o regional para eles não significa nada. Os torcedores falam isso. Você conhece um torcedor palmeirense, amigo? Você conhece um amigo que é flamenguista? Pergunta para eles. Fala, escuta, o ano vai acabar, vocês não vão ganhar. Nem Brasileiro, nem Copa do Brasil, nem Libertadores. Mas vocês ganharam pelo menos o regional. Eles vão dizer, dane-se, para não falar outra coisa. Porque isso para eles não significa nada. Para nós significa. Sabe por quê? Que significa para o Santista? Porque o Santos se contenta com pouca coisa. Porque o Santos hoje, do ponto de vista de riqueza, é um time desse tamanho, perto de Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Entendeu? É isso, gente. Lamentavelmente é isso. Outra coisa, só para encerrar essa nossa conversa. Diógenes, o goleiro reserva, foi renovado o contrato dele até 2026. Deram mais 1 ano e meio de contrato pro Diógenes, para quê? Aí tá escrito, essa matéria eu li no Diário do Peixe. Nesse período ele vai ser observado. Você precisa de 1 ano e meio para observar o Diógenes, não observaram ainda? O Santos saindo atrás de um goleiro, tá chegando o Renan, que é o reserva do Juventude, que vai ter contrato até o final do ano, exatamente porque ninguém confia no Diógenes. E vão dar um contrato para ele até final de 2006. Gente, eu não sei quem é o empresário do Diógenes. É preciso descobrir. É preciso descobrir quem é o empresário do Diógenes. Esse cara deve ser aqui com o Marcelo Teixeira. Não é possível, cara. Não é possível. Apesar de tudo, uma ótima sexta-feira para vocês.